Olá, mulheres do Senhor, mais uma vez aqui no canal Noiva Prudente. Meu nome é Márcia Cerqueira, eu sou do Rio e sempre é muito gratificante participar desse momento aqui que a gente compartilha, né, cada uma aquilo que o Senhor deposita no nosso coração. E quando a Érica me falou, né, desse tema, eu fiquei, uau, que coisa forte, né? Não que os outros temas não sejam fortes, mas como nos dias de Noé, é algo assim que sacode a gente, né? Que mexe com a gente. Eu não sei com vocês, mas comigo eu fiquei pensando, desde o dia que ela falou, eu fiquei pensando nisso. E eu tentei gravar alguma coisa por 2 vezes e eu não consegui gravar. Gravei, mas eu achei que não estava bom. E hoje eu passei por uma experiência que eu quero dividir com vocês, que eu acho que vai refletir. Todo mundo sabe da história de Noé, todo mundo sabe, né, do que aconteceu, da questão da arca. E aí eu estava lendo que o nome Noé significa descanso e alívio. O pai de Noé era um homem temente a Deus. E ele percebeu que a humanidade estava corrompida. E ele pensou, né, que o filho dele seria um descanso e um alívio. Talvez ele não tivesse a dimensão, né? Mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas e o Espírito Santo está desde a criação do mundo e é Ele que sopra para nós as coisas. E aí, hoje, eu amanheci, assim, me sentindo estranha e eu não sei, assim, decifrar para vocês. Era um mal-estar, uma certa irritação e, ao mesmo tempo, uma sensação de que algo ruim estava acontecendo, ia acontecer, uma angústia. A palavra certa é uma angústia. E eu não sou de sentir essas coisas, mas eu passei o dia angustiada. E aí a minha filha foi conhecer o campus do Fundão, da faculdade do Fundão, e eu fiquei bem amedrontada porque ela foi com um amiguinho da mesma idade. Ele passou para lá, né, para esse campus do Fundão, chamou ela para conhecer. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, né, é uma cidade muito violenta, está muito violenta em todos os lugares, né, gente? E aí comecei a pensar, meu Deus, nós estamos vivendo os dias como os dias de Noé, que os nossos filhos saem e a gente não sabe se vai voltar, que o nosso marido sai e a gente não sabe se vai voltar, a gente mesmo sai e não sabe se vai voltar, e às vezes uma bala perdida nos acha dentro da nossa própria casa. Quantos relatos nós temos? E eu não estava angustiada por causa da minha filha ir. Mas de repente eu comecei a pensar. E isso veio no meu coração e começou realmente a me inquietar. Eu falei, Senhor, eu sempre criei que o Senhor foi quem me deu a minha filha. Então, ela está nas tuas mãos. Então, seja feita a tua vontade. Mas que o Senhor leve, que o Senhor traga, que seja um dia agradável para ela e que o Senhor aquiete o meu coração. E aí eu comecei a me lembrar da palavra e eu comecei a pensar que por que eu estava tão angustiada? Porque os dias são maus, os tempos são difíceis, nós estamos vivendo dias que estão apressando a volta de Jesus. A gente sabe que o Senhor está voltando, está às portas. E aí me veio aquela palavra. Você tem sido descanso e alívio? Você tem descansado em mim e tem sentido alívio? E olha, foi assim, um choque, porque eu estava angustiada. E qual é o motivo dessa angústia? O que estava me angustiando tanto? E aí o Senhor falou, você é o Noé dessa geração. Todas vocês foram chamadas para ser Noé dessa geração, para aparelhar a arca que é a nossa casa, para colocar a nossa família. Não estou dizendo que não é a função do nosso marido, mas cada pessoa, cada cristão foi chamado como um Noé. Então nós temos que aparelhar a arca e colocar dentro dela não só a nossa família, mas todos aqueles que nós podemos colocar. Então assim, nós estamos vendo que principalmente, né, bem perto de nós, dentro do nosso próprio país, princípios e valores têm sido corrompidos. Hoje eu vi um relato e sem querer falar em política, mas vocês podem conferir lá no Instagram do deputado federal Gustavo Gaia,
porque assim, para vocês verem o nível da coisa que é, uma professora falando para as crianças de 13 anos, e a menina conseguiu gravar, ela ensinando como o sexo é bom, ela ensinando como as crianças devem proceder para poder dar iniciação ao sexo, como se excitar, como tocar nas partes íntimas dos meninos, das meninas. Gente, algo tão baixo, tão nojento, que eu falei, meu Deus, isso aí foi que chegou às narinas do Senhor ao ponto dele falar: eu quero destruir esse povo. E aqui, gente, eu não estou falando só, citei a parte de sexo, né? Mas a podridão não vem só de sexo. A corrupção, ela traz pra gente assassinato, porque quando se corrompe, né? Vou falar na parte de administração pública, quando o político ele rouba o dinheiro, ele está roubando o dinheiro da saúde, da educação, e pessoas estão morrendo, e pessoas estão passando fome, e pessoas estão sem casa, e pessoas estão sem assistência. E não é só, gente, o político. Nós mesmos nos corrompemos, porque não existe pecadinho nem pecadão. E nós temos, às vezes, pecados ocultos que nós não confessamos ao Senhor. Que esse dia seja um dia de nós voltarmos aos princípios, aos valores, não negociarmos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, que é o Noé nessa geração, e que nós possamos estar firmes dentro da arca, lembrando de que nós não podemos ter um relacionamento só dentro da igreja, só os domingos ou o dia de semana, mas o nosso relacionamento particular com o nosso Pai. Ele quer falar conosco, Ele quer ter intimidade conosco. E só aqueles que têm intimidade vão conseguir ouvir a voz do noivo e saber que Ele está voltando. Então, que a gente possa permanecer firmes, com as nossas lamparinas cheias, não negociando os nossos valores, não voltando a nos revolver na lama e clamando por justiça do Senhor, não a nossa justiça, porque a nossa justiça é falha, mas a justiça do Senhor, que o Senhor possa nos achar como Ele achou Noé, que Ele possa olhar para nós e ver graça. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.